Hoje vamos falar um pouquinho do motor 1.3 turbo, mais conhecido como T270, que equipa os veículos da Fiat, da Jeep, da Stellantis. E eu vou contar um pouquinho o que aconteceu com esse carro que está aqui em nossa oficina. Então, essa é uma Jeep Compass, equipada com motor 1.3 turbo T270 Flex. Ela está aqui com o motor aberto, a parte de cima, está sem o cabeçote, sem a corrente de distribuição. E muito se fala na correia dentada banhada a óleo, que tem uma quebra prematura, que a correia não aguenta, que o óleo é errado, ou que o óleo não é errado, mas também acaba dando problema mesmo assim. E aqui nós temos um carro que não usa correia dentada banhada a óleo. Ele usa corrente de comando. Uma corrente igual de bicicleta, uma corrente de moto, corrente metálica. Porém, esse carro ele tem 50 mil quilômetros e ele desgastou a corrente. Teve um desgaste prematuro na corrente e nas engrenagens onde a corrente trabalha. Que seria, aqui, ela trabalha em algumas engrenagens, tem esses esticadores, esses apoios onde a corrente acaba trabalhando aqui, que não estão gastos, comparando com uma peça nova, não está gasta. Aqui já tem até a corrente nova, que já veio para a gente fazer a montagem. E aqui o vilão da história que eu queria conversar um pouco. Esse é o tensor da corrente desse carro. É ele que estica a corrente. Ele tem uma molinha aqui, mas o que estica mesmo, é a pressão hidráulica. O óleo entra por aqui e a pressão hidráulica faz com que a corrente estique. Enfim, na maioria dos carros que usa esse sistema de corrente e de tensor, todos são muito parecidos, esse tensionador ele tem uma catraquinha aqui, ele tem alguns dentinhos aqui nessa peça, que conforme a corrente vai gastando, e é normal isso acontecer, não numa proporção acelerada, que nem esse carro com 50 mil, mas o tensor, que ele, quando é montado novo, fica aproximadamente nessa posição, a corrente vai gastando, ele vai avançando, logicamente, para compensar o desgaste, mas a catraquinha que tem aqui, os dentinhos que tem aqui, não permite com que ele retorne. Então ele sempre fica esticado. Então na fase que o carro está desligado, dormiu de um dia para o outro, nesse carro que não tem essa catraquinha que segura o tensor, a corrente acaba pegando, se ele já tiver com um desgaste, ele acaba pegando com a corrente bamba, porque o tensor retorna. Essa força da mola que ela é meio fraca. E isso acontecendo, o carro acaba pulando o dente. A corrente pula e o motor sai de sincronismo. E foi o que aconteceu com esse carro. O motor saiu de sincronismo devido ao desgaste. Quando nós desmontamos esse carro, eu não vou conseguir mostrar isso agora, mas quando nós desmontamos esse carro, esse tensionador ele já estava praticamente todo avançado. Faltava muito pouco para chegar no limite final dele. Ele estava bem para fora. É um desgaste bem acentuado que esse carro teve. E ele acabou pulando. E nesse pular o dente da corrente e sair de sincronismo, esse carro acabou atropelando válvula. Esse carro também tem um sistema chamado multi-air, que muita gente fala, esse carro tem um multi-air. Aqui está o multi-air. O acionamento das válvulas, da metade das válvulas desse motor é feito via solenoides elétricas junto com a pressão de óleo. Então a engrenagem aciona, ele só tem um eixo comando de válvula para acionar só um lado do cabeçote e o outro lado do cabeçote é acionado pelo multi-air. Então fica aí o alerta para os proprietários desses veículos, perceber alguma luz de injeção acesa, algum ruído diferente, e for diagnosticado alguma coisa relacionada ao veículo estar fora de ponto, ele gera um código de falha de sincronismo do motor. Esse carro, na minha visão, ele tem que ser imediatamente imobilizado e tem que ser, logicamente, feito um diagnóstico mais preciso,
mas é melhor fazer a troca do kit corrente dele precoce. Troca a corrente, troca engrenagens, troca tensor, troca os guias, para evitar a quebra do motor, né? Um carro com 50 mil quilômetros, que foi realizada todas as manutenções, as trocas de óleo no período indicado, teve esse desgaste, teve, né, aqui no pistão dá para perceber, ó, a marca das válvulas, tá? Quem é mecânico também vai se lembrar dos Audis, dos 1.8, 20 válvulas, que tinham a válvula oca, que a gente fala, né? Ela usa um líquido dentro da válvula. Esse carro também é assim. As válvulas são ocas. Então, quando atropela, quando sai de sincronismo de uma maneira mais brusca, que nem esse carro saiu, ele não entorta a válvula, ele quebra a válvula, tá? Então, se isso acontecer, às vezes, numa rotação maior, numa velocidade maior, vai acabar estragando a parte de baixo do motor desse carro. Então, né, o primeiro ponto que eu notei de diferente foi aqui, ó, o tensor novo já está no lugar, já está lá no lugar, travadinho, aguardando a montagem, né? Então nós iremos, depois de montado, destravar o tensor, ele vai avançar, mas ele não tem a catraquinha. Eu não sei qual foi o motivo da engenharia desenhar esse tensionador sem a catraquinha, igual a Toyota e muitos outros carros lá de trás, antigos, usam essa catraquinha no tensor. Enfim, né, o problema está aqui, está acontecendo e tem que ser observado e tem que ser analisado e cuidado com uma maneira mais criteriosa e com mais carinho. Então vocês aí, proprietários de veículos com motor T270 ou até o motor 1.0 também, já apresenta essas falhas aí de desgaste de corrente, até o Argo já vem apresentando isso, né? Vamos ficar aí de olho nessa situação. Abraços e até a próxima.